Ainda no tópico de número 2 e no ponto também de número 2, nós vemos que algumas atividades na igreja local, para algumas delas, Deus conta então com essa disposição dos homens. Então vejamos algumas atividades que são desenvolvidas no culto. Por exemplo, o canto, a pregação, o próprio uso dos instrumentos pelos músicos. Para todos esses dons na igreja local, ou para todos esses exercícios na igreja local, nós vemos que há pessoas que têm uma inclinação natural. Há aquelas pessoas que já têm uma habilidade natural para o canto, ou seja, são afinadas, têm noção do compasso musical, têm habilidades para cantar. Outros músicos, já desde tenra idade, têm habilidades também para os diversos instrumentos, e há aqueles também que pregam e que já têm uma facilidade muito maior para a desenvoltura da exposição do falar em público. Entretanto, esses dons, bem como também aqueles que escrevem, por exemplo, esses dons devem ser utilizados na igreja para a glorificação do nome do Senhor. E veja bem, essas pessoas que escrevem, que cantam, que pregam ou que têm habilidades instrumentais, que são aplicadas ali no momento do culto, na hora dos louvores, essas pessoas devem se esmerar, devem se esforçar para o aperfeiçoamento desses dons, para o exercício desses dons na casa do Senhor. É óbvio que Deus pode e Deus concede capacidade sobrenatural para os homens, assim como concedeu a Bezalel. Mas isso não exclui a nossa obrigação de nos esforçarmos. Acerca do ensino, assim, dando um exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, o que você, professor de escola bíblica dominical, também faz, e você que está assistindo o vídeo também tem procurado fazer, estudar. Aqueles que ministram, aqueles que ensinam, no que diz respeito ao estudo, a Bíblia nos mostra que aquele que ensina deve esmerar-se em ensinar bem. Ou seja, quem ensina deve estudar, e deve estudar muito. Há essa necessidade. Então, esse desenvolvimento desse dom pressupõe também o esforço por parte do indivíduo. Há necessidade de esforçar-se, há necessidade do músico estudar, treinar insistentemente. Há necessidade daqueles que cantam ensaiarem previamente, para que nós não vejamos aquilo que nós, em algumas ocasiões, presenciamos na igreja. Há alguém que vai à frente, por exemplo, fazer uso no horário do culto de uma oportunidade para cantar, para entoar um hino de louvor a Deus, e essa pessoa não sabe a letra do hino, porque não ensaiou, e também não conhece bem aquilo que vai cantar. Mas mesmo assim a pessoa diz que isso é para a glória de Deus. Não, não é para a glória de Deus. Está sendo feito de forma relaxada aquilo que deveria ser feito com perfeição para o Senhor. Assim também é o pregador, assim também é o músico, assim também é aquele que escreve, como exemplo. Esses 4 exemplos foram dados aqui pelo comentarista da revista. Há necessidade, então, daquele que tem um dom, aquele que desenvolve um trabalho na casa do Senhor, de aplicar-se, de ser esforçado, de empregar todos os seus meios e recursos lícitos possíveis para aperfeiçoar, para ser aperfeiçoado no exercício da obra do Senhor. Lembrando ainda que no caso de Bezalel e Aholiabe, aqueles 2 homens que foram chamados por Deus, havia possibilidade deles se recusarem a fazer segundo o modelo que foi dado por Deus. Eles poderiam recusar. Apesar de terem sido chamados por Deus, eles tiveram que se submeter à vontade de Deus. Vejamos um exemplo de pessoas que não agiram assim. Deus escolheu a casa de Arão para o sacerdócio. Dos 4 filhos de Arão, 2 deles, Nadab e Abiú, apesar de terem sido chamados, apesar de serem da tribo, da família escolhida para o exercício daquele ministério, eles não fizeram uso do dom, da graça que receberam de Deus, do privilégio segundo a vontade de Deus. E por isso foram cortados. Ali da casa de seus pais foram de fato mortos. Outro exemplo que nós temos também, lá no primeiro livro de Samuel, é o episódio de Eli, que era um sacerdote chamado por Deus, então a sua descendência serviria a Deus também no sacerdócio, mas os seus filhos optaram em não fazer aquilo que agradava a Deus. E Deus enviou então uma mensagem de juízo para a casa de Eli, e depois então da morte de Eli, e depois da morte dos seus 2 filhos, Deus suscitou ali o que ele já tinha preparado, que era Samuel, para ser então um juiz, para ser então um profeta naqueles dias. Aqueles que receberam o dom de Deus e que exercem, desempenham um papel na obra do Senhor e na casa do Senhor, devem sim se esforçar, se aplicar ao máximo que puderem
para fazer de forma perfeita a obra do Senhor, o nosso Deus. Isso vai ao encontro do tópico número 3, que é o último da lição, que fala do uso dos talentos para a glória de Deus. Essa palavra talentos está especialmente ligada na nossa memória, naqueles que conhecem, que estudam a Bíblia, que já leram a Bíblia, a uma parábola que foi contada por Jesus, que está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e dos versículos 14 ao 30. Jesus nos informa que um senhor, um proprietário, ali que tinha servos ao seu dispor e que tinha bens, foi fazer uma grande viagem e ele distribuiu talentos aos seus servos e determinou que aqueles servos trabalhassem aqueles talentos e assim quando ele voltasse, aquele senhor ia pedir contas dos talentos que ele conferiu aos seus servos. O texto é claro em falar para nós, Mateus 25, que Deus distribuiu, ou que o Senhor distribuiu, o Senhor daqueles servos, distribuiu os dons, os talentos, segundo a capacidade de cada um deles. Lembrando que talento ali diz respeito a dinheiro, uma quantia monetária, uma moeda corrente naqueles dias. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. Passado um tempo, aquele senhor retorna e ele pede contas aos seus servos do que eles fizeram com os seus talentos. O que tinha 5 talentos, tendo trabalhado com esmero, multiplicou aqueles talentos, conseguindo mais 5. Prestou contas ao seu senhor e foi recompensado por isso. Aquele que recebeu 2 talentos inicialmente, trabalhou os seus talentos, multiplicou os talentos por 2 e prestou contas ao seu senhor e foi recompensado. Aquele que tinha um único talento, vagaroso que era, negligente, enterrou o talento. Quando o seu senhor voltou, apresentou-lhe uma desculpa sem fundamento para a sua preguiça, sua negligência, e recebeu, em lugar de recompensa, como os 2 primeiros, recebeu punição, porque foi negligente. Apesar dessa parábola ser uma parábola escatológica, ela também aponta para a necessidade de nós trabalharmos diariamente com aquilo que nos foi concedido pelo Senhor. Deus há de requerer de nós a prestação de contas por aquilo que nós fizermos. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz que todos nós temos um talento, ou seja, todos nós temos dom, todos nós temos alguma habilidade para trabalhar na obra do Senhor. Todos os salvos serão submetidos a um julgamento no tribunal de Cristo. Esse julgamento, após o arrebatamento, não é para condenação, mas é para que nós prestemos conta de tudo aquilo que nós fizemos por intermédio do nosso corpo. Aí sim serão avaliadas as nossas obras, como nós desempenhamos e como nós desenvolvemos os nossos dons. Lembrando que nesse tribunal, além daquilo que foi feito visualmente, as obras que podem ser contadas, Deus há de analisar a intenção do coração de cada um, porque ele tem essa capacidade de avaliar qual foi a motivação da obra na casa do Senhor. Outro ponto importante, então, que nós podemos destacar aqui, é que Deus está interessado que nós trabalhemos na sua obra, que nós desempenhemos os dons que ele nos concedeu, mas por trás de qualquer exercício de trabalho na casa do nosso Deus, deve estar uma motivação bíblica. A obra do Senhor deve ser feita com intenções de glorificar o nome de Deus. Lá na epístola de Paulo aos Filipenses, ele fala no capítulo de número 1, que havia nos seus dias, enquanto ele estava encarcerado, homens que pregavam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo por inveja, por porfia, por disputa, como se estivesse disputando com Paulo. Paulo falou assim, por mim, não me importo com isso, desde que Cristo seja anunciado. É certo que Cristo ser anunciado traz benefício para todas as pessoas, mas Deus examinará o coração daqueles que estão fazendo a sua obra, a fim de verificar quais eram as motivações por trás daqueles atos de aparente justiça. Isso vai ser feito também no tribunal de Cristo, para aqueles que foram salvos, obviamente, para os lobos, para os mentirosos, para os falsos profetas, não serão contados dentre esses cristãos. Essa questão do julgamento dos crentes para avaliar aquilo que fizeram está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 14, versículos 10 e 12, e em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, esses 2 textos podem ser consultados. Por fim, nós queremos destacar a exortação de Paulo à igreja aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 58. Depois de ser esclarecidos, irmãos, na igreja de Corinto, sobre a verdade da ressurreição de Cristo e a verdade da nossa futura ressurreição,
Paulo fala que nós devemos ser trabalhadores incansáveis na obra do Senhor. Nós devemos trabalhar abundantemente na obra do Senhor. Então faça isso. Os dons de Deus são para glorificar a Deus. Os dons que Ele concede ao homem são para glorificar o seu santo nome. Não é para promover homem nenhum. Se você conhece alguém que tem exercido os dons ou que tem desenvolvido os dons na casa do Senhor, e essa pessoa está fazendo isso para a sua promoção pessoal, essa pessoa está fora do propósito de Deus. Não continue estimulando essa pessoa a viver dessa forma. Nós devemos desenvolver os nossos dons para glorificar a Deus. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo, visando a um fim proveitoso, ou seja, a edificação da igreja. E o Senhor há de prestar ou há de cobrar de nós uma prestação de contas por aquilo que nós fizemos por intermédio do nosso corpo. Que Deus te abençoe, seja abundante no trabalho na casa do Senhor. Faça a sua inscrição aqui no canal da Assembleia de Deus Central Araguari, acompanhe os nossos cultos semanais e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.